Olá, hoje eu vim falar sobre quais são as responsabilidades dos herdeiros em relação às dívidas do falecido. A morte de uma pessoa não encerra suas obrigações financeiras. As dívidas contraídas pelo falecido devem ser pagas com os seus bens e recursos deixados. Em caso de insuficiência, podem ser cobradas dos herdeiros. Mas quais são, então, exatamente as responsabilidades dos herdeiros em relação às dívidas do falecido? É o que vamos ver, então, neste vídeo. Antes de mais nada, é importante entender que nem todas as dívidas são cobráveis dos herdeiros. A regra geral é que as dívidas são pagas com o patrimônio desse herdeiro, deixado pelo falecido, ou seja, com os bens e recursos que fazem parte da sua herança. Se a herança for suficiente para pagar todas as dívidas, os herdeiros não terão que arcar com nenhuma despesa adicional. No entanto, se a herança não for suficiente para pagar todas as dívidas, os credores podem cobrar dos herdeiros, desde que estes tenham aceitado a herança de forma expressa ou tácita. Isso significa que, se os herdeiros receberem a herança sem fazer ressalvas ou reclamações, eles estarão automaticamente aceitando a herança e assumindo as dívidas do falecido. Além disso, existem algumas exceções em que os herdeiros podem ser responsabilizados mesmo que não tenham aceitado a herança. Uma dessas exceções é o caso de dívidas fiscais, como impostos, multas e contribuições sociais. Nesses casos, a responsabilidade dos herdeiros ela é limitada ao valor da herança recebida. Outra exceção é o caso de dívidas trabalhistas, que podem ser cobradas dos herdeiros em caso de falência ou insolvência do empregador falecido. Nesse caso, os herdeiros responderão apenas pelos débitos trabalhistas e somente na proporção da herança recebida. É importante ressaltar que os herdeiros só podem ser responsabilizados pelas dívidas do falecido até o limite do valor da herança recebida. Ou seja, se a herança deixada pelo falecido não for suficiente para pagar todas as dívidas, os herdeiros não podem ser cobrados pelo restante. Para evitar problemas futuros, os herdeiros devem tomar cuidado ao lidar com as dívidas do falecido. É recomendável que eles busquem orientação jurídica para entender quais dívidas precisam ser pagas e como proceder nesse processo. É possível que alguns credores tentem cobrar dos herdeiros mesmo quando estes não são responsáveis pelas dívidas. Nesses casos, os herdeiros podem recorrer à justiça para contestar a cobrança e provar que não têm responsabilidade pelos débitos. Se os herdeiros tiverem dúvidas sobre a situação financeira do falecido, eles podem solicitar um inventário para levantar todos os bens e dívidas deixados. Esse procedimento pode ajudar a evitar surpresas desagradáveis no futuro e garantir que as dívidas sejam pagas corretamente. Em caso de heranças indivisas, ou seja, quando os herdeiros são coproprietários dos bens deixados pelo falecido, é importante que eles tomem cuidado para não contrair novas dívidas em nome da herança, sem autorização dos demais herdeiros, porque isso pode gerar problemas futuros e desentendimentos entre os envolvidos. Em resumo, os herdeiros podem ser, então, responsabilizados pelas dívidas do falecido em algumas situações específicas, como no caso de aceitação expressa ou tácita da herança ou de dívidas fiscais e trabalhistas. Por isso,
É importante que os herdeiros avaliem cuidadosamente a situação financeira do falecido antes de aceitar a herança, para evitar surpresas desagradáveis no futuro. Até logo!